Bom dia a todos. Vamos mais uma vez agradecer a Jesus pela manhã de domingo, em que ele nos permite refletir sobre os seus ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o processo de renovação espiritual que a doutrina espírita tanto nos incentiva a realizarmos no processo de aplicação dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, no nosso dia a dia. E hoje vamos fazer isso com base numa reflexão, numa leitura de uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E essa mensagem se chama Oração e Renovação. Essa mensagem se inicia com uma colocação do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, que é um trechinho de uma carta aos Hebreus, em que ele começa falando: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Por quê? Naquela época, o politeísmo, algumas práticas usavam oferendas, né, e processos assim de morte de animais, tudo como um momento de oferenda para os deuses, para as pessoas se extirparem dos seus pecados, né? Então ele coloca, o apóstolo Paulo nos coloca que isso não agrada a Deus. Vamos ver que mensagem o Emmanuel traz deste trecho, né? Então, ele começa falando: é certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Esses dois trechos iniciais, né, Emmanuel nos lembra o quanto que a dor nos iguala, né? Porque processos de sofrimento é igual para qualquer ser humano, né? Dói o mesmo tanto, independente da condição social, do status, da religião, ou seja, uma lição de humildade também, né? Em que quando somos tocados pelo sofrimento, pelas aflições mais dolorosas do nosso dia a dia, o ser humano ele se torna exatamente igual ao seu próximo, né? E muitas vezes o remorso nos ensina a voltarmos para a estrada correta, em que refletimos sobre os nossos erros, nos voltamos para a presença de Deus e nos apequenamos, né? Nos tornamos na nossa real dimensão para tentarmos corrigir a nossa trajetória para não cair naquele sofrimento novamente. E fazemos isso muitas vezes através dessa conexão com o sagrado, cujo instrumento é a prece, é a oração. Então ele continua. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Então, quando nós percebemos, através dos ensinamentos do Evangelho, o quanto o mestre teve a preocupação de nos educar, né, em todos os trechos, parábolas, testemunhos, enfim,
tudo era uma mensagem de educação espiritual, né, do nosso professor espiritual, de Jesus. Então ele continua: se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo no controle dos teus impulsos instintivos, né? Porque o mais comum é quando somos tocados pela raiva, pela ira, nós retomarmos aquelas respostas imediatistas que herdamos de nós próprios ao longo de nossas múltiplas existências, ainda na animalidade, né? E temos mais experiência com estas respostas precipitadas e não ponderadas do que respostas baseadas na reflexão e na corrigenda, né, do quanto o evangelho pode modificar em nós. Por quê? Porque somos um misto de sombra e luz, né? E em muitos momentos do nosso espírito, a sombra ainda perdura por muito mais manifestações no dia a dia do que a nossa luz, né? O nosso desafio está justamente em diminuirmos essas manifestações da nossa sombra, que nada mais são do que as dificuldades morais que nós ainda não conseguimos superar. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Ou seja, ele termina a mensagem, né, colocando o que é agradável, né? Então, os processos de oferendas que naquela época se faziam, né, eles não vão corrigir, entre aspas, os pecados das pessoas, né? O que vai corrigir? O nosso processo de renovação espiritual, né? Que podemos lançar mão da oração como instrumento que nos auxilia a sermos vigilantes no nosso dia a dia, para que o Evangelho possa fazer o trabalho nos nossos corações, né? Nos auxiliar que a nossa pisada seja no caminho reto e que não nos desviemos tanto da nossa trajetória de evolução e independência espiritual. Por quê? Porque, segundo o Evangelho, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que nós seguimos por uma trajetória muito longa em que no início o homem só tem instintos. Na verdade, nós até estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, né? No reino hominal, através dos homens mais primitivos. E na medida em que nós caminhamos, quanto mais avançado e corrompido, adquirimos sensações, instintos. Depois, quando instruído e depurado, vamos estagiando nos sentimentos. E nesse processo são muitas as encarnações que nos levam a um ponto de renovação espiritual tal que os nossos sentimentos mais predominantes serão mais virtuosos, né? Hoje em dia a gente ainda tem uma predominância de sentimentos menos virtuosos, né? Quando nós observamos e fazemos uma avaliação do conteúdo dos nossos sentimentos, nós podemos observar que a maior parte ainda gira no medo, né, nas dúvidas, nas angústias, no apego, nos ciúmes, na ingratidão,
né? E quando nós vamos tendo flashes de sentimentos mais virtuosos, nós vamos nos renovando espiritualmente, vamos tirando o homem velho e colocando o homem novo, que é o que o Evangelho nos pede, né? Que sejamos mais responsáveis por esse processo de autolapidação, em que nós apresentamos para o Mestre, né, um pouco mais de autonomia espiritual, em que nós somos capazes de dar os próprios passos nesse processo e corrigir em nós aquilo que nós já somos capazes de identificar como dificuldades morais. E com isso, e para isso, nós temos a grande bênção da reencarnação, né, que nivela todas as pessoas, que nos traz de volta a um ponto neutro em que temos o mérito das nossas boas escolhas, das nossas atitudes, para que possamos nos modificar e ter mais. Um conteúdo de maior qualidade dos nossos sentimentos e atitudes. Não é fácil, né? É uma escada muito, muito longa em que nós já caímos e repetimos muitos erros muitas vezes, né? E quando analisamos justamente a tendência que temos em repetir as mesmas atitudes, vemos que temos que fazer um esforço hercúleo muitas vezes para não deixarmos essas respostas automáticas neuronais, né, tomarem as rédeas das nossas vidas e acabarmos novamente repetindo os mesmos erros. Então, esse processo, só o evangelho fortemente consolidado dos nossos corações é que é capaz de fazer, né, mudar a direção da, da nossa vida, onde o homem velho tende a repetir os mesmos erros, né? Uma encarnação, ela dá muito trabalho para se efetivar, né? Para programar, para reunir aqueles espíritos necessitados de convivência e de reparação, reconciliação, né? E o Espiritismo nos abençoa com esse conhecimento, né? Em que nós valorizamos a importância do minuto, do tempo, do esforço na construção do homem novo, que é o que essa mensagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz nos traz, né? A importância da prece, a importância da vigilância e a importância de tentarmos ter mais autonomia pelo nosso processo de evolução espiritual, na medida em que adquirimos consciência, né? Na medida em que caminhamos para esse processo de mudança do homem velho para o homem novo nos nossos corações, né? Em que somos mais capacitados para habitar um mundo de regeneração, em que verdadeiramente vamos colaborar na construção do Evangelho nos nossos corações e os benditos frutos que ele trará, né? Em que seremos mais aptos a servir o próximo, né? E trabalhar em favor do bem comum. Esse é o nosso grande desafio, né? É esse processo que nos leva para a autoiluminação, que nos leva para um sentimento mais pleno de felicidade, de paz, né? De consciência tranquila, em que entendemos o nosso processo, a nossa linha de aprendizado, né, em que ferimos e fomos feridos muitas vezes, mas que, na medida em que adquirimos consciência, nos esforçamos para não cometer os mesmos erros. E que o Mestre continue abençoando esse nosso propósito para que ele seja cada vez mais presente nas menores circunstâncias da nossa vida, para que possamos nos esforçar para aplicar mesmo no nosso dia a dia. Muito obrigada pela atenção, que todos tenhamos um ótimo domingo.